Houve alguma queda no sistema. Vamos ver se vai voltar. Sim, teve uma pequena queda da net, mas vamos voltar. Aí o Gurudeva está falando com sarcasmo, ele está falando assim, baseado no que o devoto acabou de dizer: você deve controlá-los, sim, com normas disciplinares. Peraí, voltou, ok, okidoki. Aí, entre aspas, o Gurudeva fala assim: vocês devem ver, nós criamos algumas regras para que vocês sigam. Shukadeva Goswami, venha, você deve primeiro o que ele vai dizer? Ele vai sorrir e dizer que ele não sabe nada, e então sua ignorância ele me confidenciou tantas preocupações que eu não posso revelar aqui. Devemos dar-lhe conselhos. Ele não conhece as coisas mundanas, ele não tem conhecimento prático, ele não frequentou a Universidade de Oxford, ele só foi para a Universidade de Hare Krishna e falar Harikatha, mas isso não é suficiente. Por isso, às vezes, Gurudeva, o senhor deve seguir o meu conselho. Então, Gurudeva está brincando, dando exemplos de como nós não devemos dar conselhos ao Guru. Aí Gurudeva vai contar a história de Muni Maharaj, que era um senhor idoso, 90 ou 91, 92 anos. Ele morava na mata com Srila Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj e os outros Vaishnavas. E ele tomou sannyasa no mesmo dia que Srila Prabhupada. Aí Gurudeva diz que ele sempre me ajudou de tantas maneiras, e eu também o servi sempre que estava com ele. Quando ele tinha cerca de 100 anos, ele estava sentado num quartinho ao lado do meu. E ele me dizia assim: todos os devotos me chamam de velho Gidha, ou um velho abutre, ou seja, isso significa, quando eles falam assim na Índia, significa que a pessoa é tão idosa que não pode se mexer nem fazer nada, ela se tornou inútil. Aí ele continua falando: mas eu estou sentado aqui observando tudo. Eu sei de tudo que está acontecendo,
porque eu era perito em todas essas coisas. Ele me falava tantas coisas. Eles pensam que eu sou como eles. Eles querem me regular, mas eles não me conhecem. Ele sorria, mas estava preocupado com aquilo. Por isso nós devemos ter muito cuidado, ter todo o cuidado para evitar essa mentalidade. Há muitas frases importantes com instruções dadas por Swamiji. Devemos procurar seguir se quisermos avançar em nossa bhakti. Isso se chama Ishtagosti. Eu percebo que aqui ninguém está dormindo na minha frente, todos estão inspirados, todos têm ouvido Harikatha há 10 ou 20 anos, mas alguns estão muito preocupados porque eles não conseguem seguir essas instruções. Mesmo assim, eles devem fazer seu esforço. Aí Gurudeva pede para ler a mesma linha, a mesma frase de novo. É ofensivo tentar dar-lhe conselhos ou corrigi-lo. Não tentem dar conselhos aos seus superiores. Eles são superiores de todas as maneiras, não só em espiritualidade, mas também em conhecimento mundano. Aí o devoto continua lendo Prabhupada, que diz: é possível distinguir entre um Vaishnava neófito e um Vaishnava avançado por suas atividades. Aí Gurudeva fala: nem todos podem. Apenas os Madhyamadikaris e os devotos sinceros podem fazer a distinção. Os outros não podem. Eles pensarão assim: eu sou o único avançado e os outros são inferiores. Então Gurudeva está dizendo que apenas quem pode distinguir, Gurudeva complementando a frase de Srila Prabhupada, dizendo que apenas os Madhyamadikaris e os devotos sinceros podem fazer essa distinção por observarem as atividades de diferentes Vaishnavas. Porque os outros vão pensar: eu sou o único devoto avançado e todos os demais são inferiores a mim. Mas o devoto avançado pensará: eu sou inferior e todos os demais são avançados. Aí o devoto lê: o devoto avançado está sempre na posição de mestre espiritual e o neófito é sempre considerado seu discípulo. Shiksha Guru, Diksha Guru está sempre na posição de mestre espiritual. Quando a gente vai ao Dhamma Sagrado, a gente encontra muitos devotos muito avançados. Todos nós devemos encará-los todos como nossos Shiksha Gurus. E como Prabhupada explica, como Krishnadas Kaviraj Goswami explica no Chaitanya Charitamrita, primeiro capítulo, um desses Shiksha Gurus vai se tornar proeminente. Ele vai ser o Shiksha Guru. Então Gurudeva diz aqui, repetindo o que Prabhupada diz: nós devemos sempre pensar assim, devemos sempre pensar que somos discípulos dele. Eu observava Swamiji, ele pregou no mundo inteiro, escreveu tantos livros, inclusive um comentário ao Chaitanya Charitamrita, publicou a Gita como ela é, em cerca de 60 idiomas, e fez milhares de discípulos. Mas ele chorava quando soube da partida do meu Gurudeva, e escreveu uma carta citando um verso de Raghunath Das Goswami com uma pequena mudança. Vairagya Bhakti Rasam Prayatnai Apaya Yamam Anabipsum Andham Kripam Buddhirya Paradukha Dukhi Shikeshava Bhakti Pragyananam. Porque Raghunath Das Goswami fala Shri Sanatana Goswami Nam. Srila Prabhupada, sabendo da partida do seu querido irmão espiritual e Sannyas Guru,
aproveitou esse verso em que Raghunath Das Goswami diz que ele não queria, ele não tinha vontade, mas Srila Sanatana Goswami o fez aceitar Bhakti decorada com a renúncia. Vairagya Yug Bhakti Rasan Prayatnai Apayayamam Anabipsum Andam Kripam Buddhya Paradukha Dukhi. E ele diz que por que Sanatana Goswami fez isso para ele, para Raghunath Das Goswami? Porque ele é Kripam Buddhi, ele é um oceano de misericórdia. E o sintoma de que ele é Kripam Buddhi é que ele é Paradukha Dukhi. Ele vive em êxtase. Ele está sempre se lembrando do nome, da forma, dos passatempos, das qualidades e dos devotos puros de Krishna. Mas, simultaneamente, ele está vivendo a lila de Acharya, de mestre espiritual, e ele sofre de ver o sofrimento alheio, de ver o sofrimento causado pelos três maus da natureza e insuflado por Mayadevi. Como Srila Prabhupada uma vez, ele estava numa das suas inúmeras viagens de pregação, ele ficou hospedado num quarto, e assim no meio do quarto pendia do meio do quarto um crucifixo com uma escultura em metal de Jesus, mas daquelas assim, né? Mostrando Jesus assim no seu sofrimento na cruz. Aí Srila Prabhupada chamou o seu discípulo e falou assim, quando o discípulo entrou, ele olhou para os olhos de Srila Prabhupada e 2 lágrimas estavam caindo dos seus olhos. E ele falou assim, por favor, tire essa imagem daqui. Eles mataram o seu mestre para poder continuar pecando. O Prabhupada falou isso. Eles mataram o seu mestre para poder continuar pecando. Prabhupada muitas vezes ele falou assim, por que será que eles adoram, com todo respeito, né, cristãos, né? Por que será que você entra nas igrejas e nas casas e você vê Jesus crucificado? E Prabhupada dizia, existe condição mais terrível para um devoto puro, né? Você gostaria de ver Haridas Thakur sendo espancado ao longo de 22 mercados, com o corpo todo sangrando? Seria o darshana que você gostaria de ter? Então Srila Prabhupada chamava a atenção de todos nós para esta perspectiva da realidade, para Dukkha Dukhi. Ele era um hábil cientista devocional, capaz de ocupar qualquer pessoa que cruzasse pela frente dele, que passasse no raio da visão dos seus olhos de lótus, capaz de ocupar qualquer pessoa em algum tipo de seva, né? Porque o coração dele estava sempre doendo por ver a condição das pessoas dominadas pelos modos inferiores da natureza, né? Como fantoches de Maya. Aí Gurudeva continua dizendo, ele mudou o nome de Sanatana Goswami, e no lugar do nome de Sanatana Goswami colocou o nome de nosso Guru Maharaj. Olha como ele honrava o seu sannyas puro. Ele não era discípulo do meu Gurudeva, mas meu Gurudeva lhe dera sannyas. Swamiji sempre o tratou como seu Shiksha Guru, e ele sempre prestava honrarias a todos os Vaishnavas, a Srila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj e a tantos outros. Na sua última noite entre nós, ele tomou as minhas mãos nas suas e me disse, eu cometi muitos erros, muitas ofensas aos pés de lótus dos Vaishnavas. Eu disse tantas coisas que não deveria ter dito. Por favor, portanto, você deve me perdoar.
Eu sou o seu Shiksha Shisha, seu discípulo Shiksha, Gurudeva diz, muito inferior a ele, e ele tomou as minhas mãos e chorava me pedindo para perdoá-lo. Como ele era liberal, como ele era humilde. Uma pessoa comum não consegue fazer tal coisa por causa do seu falso ego, mas Swamiji não tem nenhum falso ego. Ele é uma alma autorrealizada. É por isso que ele nos aconselha a não cometer esses erros. Ele também me pediu naquele momento, né, nos momentos finais da sua lila neste mundo, você deve transmitir essa oração minha a todos os meus irmãos espirituais. Como também tem a história de Bimal Prashad, um dos vários irmãos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que por alguns anos criou uma dissidência. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, seguindo a ordem do seu Pitaji, do seu pai Srila Bhaktivinoda Thakur, estruturou a missão Gaudiya Vaishnava no mundo contemporâneo. Mas Bimal Prashad, ele resolveu questionar algumas das posturas do seu irmão, e por isso eles, entre aspas, brigaram, né? E aí muitos anos se passaram. Bimal Prashad era, pelo que eu me lembro, era irmão mais velho de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, e ele estava em seu leito de morte. E quando ele estava em seu leito de morte, ele pediu para irem até onde o seu irmão Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estava e rogar que ele viesse visitá-lo. Então, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ficou sabendo que seu irmão estava para partir desse mundo, e ele o estava chamando, ele foi, né? E quando ele chegou na frente do irmão, ele prestou reverência. O irmão, deitado, agonizando, né, nos seus últimos momentos, também prestou reverência ao irmão, e chorando assim, com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim: eu sei que eu cometi um grande erro, e eu sei que o meu momento de partir chegou, mas eu não consigo imaginar partir deste mundo sem obter o seu perdão por eu ter ofendido seus pés de lótus. Então, assim, com toda a humildade, eu peço a você, meu irmão, que me perdoe pela ofensa que eu cometi a seus pés de lótus. E aí, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada também começou a chorar e fez um carinho na cabeça do irmão, segurou a mão do irmão, começou a cantar Harinam, e poucos minutos depois o irmão partiu em total consciência de Krishna. A gente não pode entender as atividades desses grandes Vaishnavas. A gente não consegue entender. Aí Gurudeva continua dizendo assim: eu lhe disse, eu disse a Swamiji, o senhor não pode falar assim. O senhor não pode ter cometido nenhuma ofensa. Algumas pessoas podem achar que o senhor cometeu ofensas, mas o senhor tinha razões para dizer o que disse, e se falou alguma coisa um pouco fora de linha, ainda assim, isso não é uma ofensa. E aí, Swamiji está dizendo aqui no seu texto, no seu comentário sagrado, está dizendo: o mestre espiritual não deve ser sujeito ao conselho do discípulo. O que significa isso? Aí um devoto responde: o mestre espiritual não está sob a jurisdição ou controle dos discípulos. Ele não está sujeito ao conselho deles. O outro discípulo diz: o discípulo pode oferecer algo para a consideração do mestre espiritual, mas o mestre espiritual não tem obrigação de aceitar. Sim, continue. O mestre espiritual não está sujeito ao conselho do discípulo, nem deve o mestre espiritual se sentir na obrigação
de aceitar as instruções daqueles que não são seus discípulos. O que significa isso? O Gurudeva pergunta, e o devoto diz que o mestre espiritual não precisa aceitar o conselho de seu discípulo. Se o seu discípulo quer lhe dar conselho, ele não tem por que aceitá-lo. Se alguém não é discípulo do Guru, mas também quer aconselhar o Guru não precisa aceitar esse conselho. Sim, Gurudeva diz. Por isso, devemos tomar muito cuidado a esse respeito. E isto se chama néctar da instrução. Então, o Gurudeva está nos animando, nos entusiasmando a entender qual é o significado profundo de néctar da instrução. Aí as palavras finais de Srila Prabhupada são: esta é a substância do conselho de Srila Rupa Goswami ao sexto verso. Sexto verso do Shri Upadeshamrita. E agora vamos passar para Gurudeva. Vai continuar lendo alguma coisa ainda do sexto verso do comentário de Srila Prabhupada e depois vai passar ao verso sétimo do Shri Upadeshamrita. Aí Gurudeva ele fala assim: quando vocês vierem aqui, o que farão? O devoto responde: ouvir. Mas o que você ouvirá? Você primeiro deverá pagar um certo dakshina para ouvir. Mas vocês não estão dando dakshina em primeiro lugar, e é por isso que não ouvem com profundidade e não conseguem manter o que ouvem no coração. Aqueles que não derem dakshina sob a forma de shraddha não sabem o valor de shraddha e o valor de ouvir. Então o Gurudeva está falando figurativamente aqui. Qual é a doação que você dá para o seu Gurudeva? A doação é shraddha. Você vai ouvir com fé. Você vai ouvir as palavras de seu Gurudeva com fé. Com fé e sem dúvida. E se você tiver dúvida, você sinceramente vai expor as suas dúvidas aos pés de lótus do seu Gurudeva. Aí Gurudeva diz: eu aprendi isso, que nós devemos dar dakshina, que é na verdade a nossa shraddha, a nossa fé, servindo a meu Gurudeva e aos Vaishnavas com todo o esforço dia e noite, lendo e praticando austeridades. Então o Gurudeva está dando a chave aqui. Ele servia a seu Guru e aos Vaishnavas. E ele lia e praticava austeridades. Todas essas coisas que eu conquistei deles, que eu consegui deles, dos Vaishnavas, de Gurudeva, e por praticar, por lei, por praticar austeridades, tudo isso eu estou dando a vocês sem lhes pedir $1 sequer, ou qualquer coisa assim em troca. Mas aí vocês pensam que esse Harikatha não tem serventia, não tem valor em absoluto. Mas se eu disser para vocês que vou cobrar $1.000 ou $10.000 por hora, vocês também vão considerar isso uma quantia muito pequena. Mas vocês não respondem em absoluto. Por isso, que adianta gastar tanto dinheiro para vir até aqui da Inglaterra, se vocês estão desperdiçando seu tempo e na verdade não estão ouvindo nada? Eu me preocupo com isso. Vocês devem procurar absorver essas coisas.
Caso contrário, de que adianta? Esta é uma situação muito triste. E aí Gurudeva fala assim, Gurudeva está num humor de tristeza, preocupado com os Vaishnavas, né? E eu sou tão desafortunado que não consigo lhes dar nada duradouro. Não me deem motivo para me preocupar. Se eu ficar muito preocupado, não conseguirei dar aulas aqui e voltarei para Vrindavan. De que adianta tudo isso se ninguém está conseguindo conquistar nada? Vocês vão ter que me pagar por isso. Vocês vão ter que me retribuir. Sanatana Goswami, em seu Haribhakti Vilasa, escreve que se não há dakshina, sem haver dakshina, se o discípulo não dá dakshina, então a sua iniciação será falsa. Por isso, esta shiksha é comparável à iniciação. Qual é o significado de shiksha? Trata-se de uma forma de iniciação. Eu estou dando iniciação. Mas de que adianta ouvir? Não, mas para que serve ouvir? O Shiksha Guru deve ser considerado em mesmo nível que o Diksha Guru, até mais do que o Diksha Guru. Eu saí de Vrindavana, Mathura, deixei meu sadhana, meu bhajan, tudo, apenas para lhes dar algo novo. E esse algo novo, o que é? Aquilo que eu assimilei. Mas estou triste de ver que não estou sendo retribuído. Eu devo ser retribuído. Como vocês poderão me pagar? Aprendendo o que eu venho lhes dar. O Gurudeva está falando palavras muito sérias, né? Como o Gurudeva também fala no Mana Shiksha. Que hábitos, maus hábitos, uma alma condicionada que tenha maus hábitos e por alguma inimaginável boa fortuna se sinta atraída pela consciência de Krishna, ela vai conseguir abandonar esses maus hábitos, fumar, beber, usar drogas. Mas será muito difícil que uma alma condicionada desenvolva gosto por ouvir Harikatha. Muito difícil. A maioria de nós ocidentais somos objeto de imensa boa fortuna, porque Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a pedido de seu Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, revitalizou a essência da missão de Srimad Mahaprabhu. Da mesma maneira que quando Srila Prabhupada estava no planeta, ele mandava que seus discípulos viajassem e pregassem o mundo inteiro sem parar. E ele pessoalmente dava o exemplo máximo. Da mesma maneira, Srila Gurudeva veio para o Ocidente num período de grande marasmo espiritual e restabeleceu a cultura do Harikatha. Como um verdadeiro Shiksha Guru que ele é. Aí, Gurudeva, ele pede para alguém dar o significado, com poucas palavras, do 6º verso. Esse verso que Rupa Goswami, em que Rupa Goswami nos aconselha a não olhar para a forma externa do Vaishnava, da mesma forma que nós não devemos olhar as
os supostos detritos e impurezas que correm junto com as águas sagradas da Ganga Mãe. Aí o devoto dá esse resumo. Assim como o Ganges tem espuma e algumas impurezas em suas águas, o devoto puro pode parecer impuro do ponto de vista externo, mas não devemos jamais considerar o devoto avançado de maneira material. Devemos considerar que na verdade ele é 100% puro. Mas Gurudeva não gostou dessa resposta. Quem pode responder? Aqueles que não podem responder devem esconder as cabeças para que o Maharaj não os veja. Mas Maharaj está vendo tudo e todos. Vocês devem dar o significado desse shloka. Distai Swabhava Janitai Vapushai Chadoshai. Aí um outro devoto se arrisca a falar. Nesse shloka, Srila Rupa Goswami Pada nos fala de como devemos tomar cuidado no convívio com os Vaishnavas. Ele nos fala dos 3 níveis de Vaishnavas. Ele acaba de explicar a Kanista, Madhyama e Uttama. Ele já explicou o Kanista, Madhyama e Uttama no verso anterior, não foi? Agora, ele está dizendo como devemos honrar os 3. Então, o que ele diz? Aí o devoto vai responder aqui, o devoto vai... Acredito que esse devoto vai conseguir responder para a satisfação de Gurudeva. Ele fala assim: nós devemos ter cuidado quando nos encontramos com Vaishnavas Uttamadhikaris, porque a maneira pela qual eles lidam com a gente, se comportam e todas as suas atividades, tudo isso está numa plataforma inteiramente transcendente. Externamente, eles atuam como seres humanos comuns. Às vezes, nós até percebemos que eles têm alguma doença ou não conseguem falar, porque há algo errado com a voz deles. Ontem, na peça de teatro, vimos que todos os sábios da reunião de Maharaj Janaka começaram a gargalhar ao verem o corpo tão deformado de Astavaka Rishi. Aquilo não foi a etiqueta adequada, porque o devoto puro está completamente situado em consciência transcendental. Ele riu de volta daqueles supostos sábios, e aí todos eles ficaram envergonhados de seu comportamento. Não devemos avaliar as atividades de Vaishnavas puros usando nossa inteligência material. Neste verso, Srila Rupa Goswami também explica sobre Ganga Mai. A água da Ganga vem dos pés de lótus de Krishna, por isso ela é como Brahma, ela é puríssima. Pelo toque da Ganga, nós nos purificamos. Este é o poder que ela tem. Mas nós, quando vamos à beira da Ganga, vemos algumas impurezas e alguma espuma flutuando na água. Se dizemos, esta água não está boa, eu não vou tocar nessa água, eu vou ficar sujo se eu tocar nessa água, isso será uma ofensa ao rio sagrado. Mas aqueles que sabem disso e que têm fé plena, Shraddha, apesar de verem todas aquelas impurezas na superfície da água, borrifam essa água e mergulham nela. E assim eles são abençoados pela misericórdia de Ganga Mãe. Então nós vamos parar na página 73. O Deus estará terminando de explicar o verso 6 e começará a explicar os comentários de Srila Prabhupada ao verso 7.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Vanuga Nuvaga Kunja, Nanchakaupato Vasha, Kripa Sindhu Bhaivacha, Pachitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranams, Jai Shri Radhe.